Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da aula de número 19. Na aula de número 19 temos o objeto de conhecimento evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA. E no detalhamento, evolução. Então vamos à nossa aula. Muito bem, a gente vai iniciar a nossa aula que vai falar um pouco sobre evolução. E talvez esse termo para você não seja novo, você já tenha ouvido falar, e associe esse termo também a algo que gradativamente vai melhorando. Mas, na verdade, dentro da biologia, esse termo ele pode ter outro contexto, né? E aí, há muito tempo atrás, algumas pessoas se perguntavam, né? Será que os seres vivos, eles mudam ao longo do tempo? Então, é essa mesma pergunta que a gente vai iniciar com ela. Observe aí, olha. Como os organismos mudam ao longo do tempo? Essa pergunta, ela já é bem antiga. E aí eu trouxe um exemplo para a gente, né, entender um pouquinho sobre isso. Olha só, você reconhece esse animal? Talvez você reconheça este outro animal, que é um bicho preguiça bastante conhecido, né? Está aí em todo o território brasileiro. Esse bicho preguiça atual, que todos nós conhecemos, tem um hábito aí herbívoro, anda devagar, né? Tem aí uma aparência, né, até muito fofa. Mas e se eu te disser que existiram aí preguiças pré-históricas? É isso mesmo. Então, aquele bicho preguiça lá do início, né, um bem maior, bem diferente, foi um exemplar aí que viveu há mais de 10 mil anos atrás e tinha hábitos completamente diferentes. Inclusive era onívoro, comia tanto carne de outros animais quanto também vegetais. E aí a gente para e pensa, né, o que aconteceu nesse caminho, né, que atualmente nós vemos apenas esse outro tipo de bicho preguiça. Bom, o nosso planeta ele passou por muitas transformações ao longo de muitos anos. E uma dessas transformações foi a Era do Gelo, que fez com que aquelas espécies, né, de muito tempo atrás, elas viessem aí a ser extintas, porque não resistiram ao frio extremo. Seria semelhante, né, se o calor que nós sentimos hoje aumentasse aí gradativamente e algumas espécies não iriam resistir, né, também viriam a ser extintas. Então, isso é para você entender que o nosso planeta ele está em constante modificação, em constante transformação, e isso faz com que algumas espécies possam continuar a existir e outras irão sumir, né? Elas irão ser extintas e posteriormente virão outras espécies, né? Espécies diferentes. Mas todo esse conhecimento, né, a respeito aí dos fósseis, por exemplo, que nos permitiu saber que existia um bicho preguiça gigante, né, é bastante recente aí do ponto de vista da biologia, tá? As pessoas mais antigas aí não sabiam da existência desses fósseis. Os estudiosos, cientistas que viveram aí há pelo menos 100 ou 200 anos atrás, não tinham esse conhecimento, né, que é relativamente recente. E aí, para a gente continuar conversando sobre isso, né, sobre esse termo aí, evolução, eu trago para vocês um pesquisador, um cientista que é bastante citado quando a gente fala sobre esse assunto, que é Lamarck, né, ou Jean-Baptiste Lamarck. E aí você talvez já deva ter ouvido falar, né? E a gente está vendo aí na nossa imagem que ele nasceu em 1744, 65 anos antes de Darwin. Charles Darwin, né, você já deve conhecer, que também é bastante citado quando falamos sobre evolução. Mas a gente precisa lembrar que antes de Darwin vieram outros também que tentaram chegar à mesma resposta para aquela pergunta inicial, né? Será que os seres vivos eles mudam ao longo do tempo? Como que isso acontece?
E aí a gente vai observar que Lamarck, ele produziu algumas obras, tá? Ele era aí um biólogo francês, bastante estudioso, né? Trabalhou na área de botânica, depois ele trabalhou na área também, né, com insetos, pesquisou aí alguns insetos, moluscos, então ele tinha um vasto conhecimento a respeito da vida. Inclusive, a ele é atribuído também, né, a pessoa que deu nome a essa ciência que nós estamos estudando, a biologia. Ele talvez não tenha sido o primeiro, mas é um dos que deu aí esse nome, né, por volta aí de 1802. E aí, falando das suas obras, ele tem aí duas obras importantes, né, que foram Flora Francesa, Filosofia Zoológica, que é uma das mais citadas. Então, para você entender aí quem era Jean-Baptiste Lamarck. E ele foi um dos pioneiros no estudo da evolução, tá? Então, observe aí que ele era um observador, ele era atento aí aos fatos para, baseado neles, propor explicações. Ele foi o primeiro a propor um sistema teórico completo para explicar as mudanças das espécies ao longo do tempo, embora nunca tenha usado esse termo evolução, porque essa palavra, né, não era muito utilizada, ou transformação para se referir a essas mudanças. E aí a gente precisa entender um pouco do contexto histórico a respeito aí do tempo em que Lamarck viveu, tá? O que acontece, pessoal? Nesse período, as pessoas, né, elas acreditavam que as espécies elas eram fixas. Isso era uma linha, né, de pensamento chamado fixismo, que acreditava-se que os seres vivos, conforme nós vemos atualmente, eles sempre foram assim. E aí Lamarck foi um dos primeiros a se questionar: será que isso realmente acontece? Será que os seres vivos realmente são iguais desde o início, né, não mudaram nada? Então, na época, né, foi um pensamento ali até um pouco revolucionário. Apesar de que ele estudou bastante sobre esse assunto, ele não conseguiu chegar a uma conclusão que só viria bem mais tarde, né, depois de Darwin, inclusive. E aí ele começou a traçar os seus estudos baseado nas observações que ele fazia, né, tanto de plantas como também dos animais. E aí ele chegou a algumas conclusões e que foi aí a sua publicação, né, em cima disso. E a gente vai conhecer alguns desses pensamentos, né, que ele conseguiu traçar baseado nessas observações. E a gente vai observar então, olha só, que existem aí princípios da teoria de Lamarck, tá? Primeiro é a ocorrência frequente de geração espontânea. Então, ele acreditava, né, assim como as pessoas da época, que a vida surgia de forma espontânea, né, de alguma substância ali que poderia dar origem a micro-organismos, que na época eles chamavam ali de micróbios, né? E aí, desses micróbios iriam evoluir para formas de vida mais complexas, tá? Então, esse era o pensamento da época. Ele também aí teve um princípio, né, na sua teoria, que é chamada de lei do uso e desuso. A gente vai conhecer aí ao longo da nossa aula do que se trata. Também sobre a herança dos caracteres adquiridos, fez parte aí, né, também das suas conclusões, e o aumento da complexidade e progresso. Então, para ele, né, naquele momento, ele acreditava que a vida ia evoluindo daquela geração espontânea até ficar mais complexa, né, ia tendo um progresso, mas atualmente a gente sabe que a evolução nem sempre vai tender para uma complexidade ou vai representar exatamente um progresso, tá? Isso a gente vai entender aí ao longo da nossa aula. E aí a gente começa a falar, então, sobre esse primeiro princípio dentro da teoria dele, que fala da ocorrência frequente de geração espontânea. O que significa isso? Então, lá no início do século XIX, Lamarck acreditava que formas simples de vida podiam surgir espontaneamente da matéria inanimada, graças à ação de fluidos ativos sobre substâncias gelatinosas. Esses organismos primitivos, chamados por ele de germes, seriam continuamente formados pela natureza e evoluiriam em dois grupos principais, plantas e animais. Então, você consegue perceber qual era o entendimento, né, das pessoas da época. Isso porque Lamarck era um estudioso
da vida, né? Seja de plantas ou de animais, ele gostava de estudar sobre isso. E o senso comum das pessoas também tendia, né, a esse mesmo pensamento. Então, a ciência, pessoal, ela não é, né, uma verdade absoluta, ela vai mudando de acordo com as evidências que vão surgindo. E nessa época não existiam outras evidências que pudessem mostrar para eles como realmente surgia a vida, tá? Então, por isso que esse pensamento aí parece um pouco confuso, sem sentido, mas era o que se tinha para a época. E aí a gente falou também que Lamarck ele propôs, né, uma teoria que mais tarde foi chamada de lei, então as leis de Lamarck, né? E uma delas é chamada de lei do uso e desuso. Então, lei do uso e desuso era uma das teorias propostas por Lamarck, né? Porque ele acreditava, tá, que os seres vivos eles poderiam aí desenvolver algumas características ou perder características de acordo com o uso ou desuso de partes do seu corpo. Um dos exemplos que ele utilizou foi o exemplo das toupeiras, tá? Esses animais que cavam aí túneis subterrâneos no solo, né, vivem ali nesse ambiente. Ele observou que os olhos desse animal são aí atrofiados. Eles quase não enxergam nada ou não enxergam nada mesmo, tá? E aí ele acreditava que esses animais, por estarem num ambiente que não precisava utilizar a visão, né, iam perdendo gradativamente esse sentido, né, de enxergar, e por isso a gente observava, então, toupeiras com olhos atrofiados. Bom, ele acreditava também que quanto mais se utilizava aí um determinado membro, esse membro iria se desenvolver, né? Então, por isso a lei do uso e do desuso, tá? Bom, o exemplo das toupeiras, né, não foi o único, tá? Ele também observou algumas características, por exemplo, nas serpentes. Então, as cobras, né, as serpentes, a gente sabe que elas não têm membros, não têm patas, elas rastejam pelo chão. Então, ele também acreditava que em algum momento da vida desse animal, ele deixou de utilizar essas patas ou essas pernas, né, esses membros aí locomotores, e gradativamente, porque esse animal não utilizava, ele perdeu, e aí a gente enxerga hoje a serpente dessa forma, tá? Mas calma aí que a gente vai entender melhor, né, no nosso contexto atual, como isso é explicado, né, para a gente a partir da ciência, do conhecimento científico que nós temos hoje. Então, isso é só para que você entenda aí qual era, né, os princípios da observação de Lamarck para ele formular essas teorias, tá? Fazia todo o sentido isso para ele naquele período e para a ciência ali naquela época, né? Bom, ainda temos um outro exemplo, que é o exemplo das girafas. Inclusive, é o exemplo mais utilizado nos livros didáticos, né? Você vai encontrar, com certeza, em provas de vestibular, para comparar aí os exemplos dados por Lamarck e por Darwin, né? E você vai ter aí que diferenciar as teorias de cada um. Então, na visão de Lamarck, as girafas, né, elas iriam esticar o seu pescoço para alcançar ali o topo das árvores e poder se alimentar. Então, ainda dentro ali daquela teoria, né, daquela lei do uso e desuso, então essas girafas, teoricamente, utilizavam bastante aí o seu pescoço, esticando cada vez mais, né, e por isso nós vemos aí as girafas do pescoço bem alongado, né, então, também, mais uma vez, é uma característica que ele observou e, baseado nessas observações, então ele teve aí nessa ideia, surgiu para ele, né, esse pensamento de que poderia ser uma evidência, tá, de que essa transformação aconteceu ao longo do tempo pelo constante uso desse membro, né, dos músculos do pescoço para alcançar ali o seu alimento, no caso aí das girafas, né? Então observe aí que esse período, né, as pessoas não tinham o conhecimento científico que nós temos atualmente, que está disponível para todos nós, aí até nos livros didáticos. Então, ele tinha que pesquisar bastante, se basear em observações anteriores de outros pesquisadores que também se questionavam a respeito disso, e por isso Lamarck ele era um símbolo aí, né, foi um símbolo do evolucionismo, do pensamento evolucionista, que saía então daquela corrente de pensamento fixista
para acreditar que os animais mudavam ao longo do tempo. Não só os animais, mas os seres vivos de um modo geral. E aí a gente vai continuar a falar das teorias e das leis de Lamarck. Então a gente viu aí que também ele falou sobre a herança dos caracteres adquiridos. Lamarck defendia que todas as mudanças estruturais sofridas por um indivíduo seriam transmitidas para os seus descendentes. Então a gente viu anteriormente que uma das primeiras leis era a do uso e desuso. E aí, uma vez que esses seres vivos adquiriam novas características, essas eram então transmitidas para os seus descendentes, como no exemplo aí das girafas. E para Lamarck, isso explicaria aí tanto o alongamento do pescoço das girafas, como também aí a cegueira das topeiras, tá? A hereditariedade das características adquiridas ou perdidas ficou conhecida como a segunda lei de Lamarck. Então, observe aí que Lamarck, ele entendeu, né, a partir dessa observação dele, de que os animais, forçando ali um membro do seu corpo, eles iriam adquirir uma característica nova e depois eles ainda iriam transmitir essa característica para os seus descendentes, tá? Assim como no exemplo das girafas, das topeiras, que ele estava observando. E aí nós temos ainda, né, uma outra teoria que ele explicava, né, segundo a sua ótica, que era o aumento da complexidade e progresso. Então, além de tudo que a gente falou, né, até então, sobre a lei do uso e desuso, sobre aí acrescentar características, né, nas gerações seguintes, ele também falava sobre o aumento de complexidade e progresso. Uma vez originados por geração espontânea, organismos inicialmente muito simples progrediriam de uma forma a outra no decorrer das gerações em uma escala crescente de complexidade. Então, lembre-se aí que para Lamarck, os seres vivos surgiam de forma espontânea, né? Apesar de nós observarmos aí, para nós parecer muito claro, que os seres vivos eles têm a capacidade de se reproduzir, né? Então, desde uma bactéria até um animal, né, bastante grande, todos os seres vivos eles têm essa capacidade de reprodução, é uma das características, né? As bactérias se reproduzem aí por bipartição, formando clones delas mesmas, né? Aí nós já temos animais que vão fazer aí a sua reprodução de forma sexuada. Então, para nós isso é muito claro e evidente, mas para o contexto da época fazia sentido de que a vida poderia surgir de maneira espontânea. E a partir dessa geração espontânea, esses seres vivos iriam então aumentando a complexidade, né? Então, um pequeno micróbio, um pequeno germe poderia aí ao longo do tempo evoluir para um animal mais complexo ou para uma planta mais complexa. E aí Lamarck ele falava um pouco também sobre como o tempo ele poderia ser decisivo nessa complexidade. Então, quanto mais tempo de vida, né, ou quanto mais complexo um ser vivo era, isso quer dizer que levou muito tempo para ele chegar a essa complexidade. E se um ser vivo era mais simples, ele considerava que não teve tanto tempo para esse ser vivo chegar a uma alta complexidade, né? Hoje nós entendemos que tanto uma forma de vida simples, como as bactérias, né, a uma forma de vida mais complexa, como uma grande árvore, eles têm ali a sua capacidade, né, que é comum a todos os seres vivos, que é a de reprodução, que é de estar ali no meio ambiente, ter o seu metabolismo, e isso, né, não vai implicar de que esse ser vivo ele não possa habitar em determinado ambiente. Então, a gente entende a partir, né, do conhecimento científico atual esses conceitos, mas para Lamarck, né, mais uma vez aí citando que era o conceito que ele tinha na época, ok? E aí, para a gente avançar, a gente vai resumir todas essas ideias que nós falamos a respeito de Lamarck, tá? Lembre-se aí que é importante você saber quais são as leis, quais são os conceitos que cada evolucionista, né, poderia citar. No caso, nós estamos falando de Lamarck. E quais foram as leis que ele afirmou, que ele falou, né, a partir do seu conhecimento? A primeira é a lei do uso e desuso, tá? Então, para Lamarck, o uso de determinadas partes do corpo
do organismo faz com que estas se desenvolvam. E o desuso faz com que eles se atrofiem. Então, essa era a ideia aí do pensamento, né, de Lamarck, da sua lei proposta, a lei do uso e desuso. Depois nós falamos também da sua segunda lei, tá? Que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, são alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso, são transmitidas aí aos seus descendentes. Então, além de adquirir ou perder características, esse organismo poderia transmitir essa perda, né, também para os seus descendentes, tá? Então, observe aí que essas duas leis, elas resumem para a gente quais eram as ideias de Lamarck que ele propôs naquele período. Porém, pessoal, é importante entender que ele não foi o primeiro a citar essas ideias, né? Ele estava baseado em outras pessoas que também acreditavam, né, nessa ideia, e o que ele fez foi apenas sistematizar, ele colocou ali, né, de uma forma organizada, e por conta disso essas leis foram atribuídas então a Lamarck, certo? Mas ele também, né, avançou ali bastante nas suas pesquisas, nas suas observações, pelo fato dele estar ali em constante, né, contato com o meio ambiente, no seu estudo com as plantas ou no seu estudo com os invertebrados, como ele chegou a estudar, ele deu muitas contribuições para a ciência. E muitas vezes, né, alguns livros didáticos ou até mesmo a forma como nós ensinamos pode nos confundir e achar que Lamarck era menos importante, era menos inteligente do que outros evolucionistas como Charles Darwin, mas na verdade, apesar de toda a limitação da ciência no seu período ali em que ele viveu, ele conseguiu dar bastante contribuição para o conhecimento científico. Mas a gente precisa citar ali alguns equívocos que ele cometeu e trazer aí à luz do conhecimento científico que nós temos atualmente. Observe aí os equívocos nas conclusões de Lamarck, né? Por exemplo, aí a toupeira, né? Esse animal que ele exemplificou. Os olhos atrofiados das toupeiras são resultado de pressões evolutivas e seleção de variantes genéticas ao longo de muitas gerações, e não de uma perda causada pelo desuso durante a vida individual. Então, observe aí que características que existem em determinadas espécies, elas não surgiram da noite para o dia. Isso é resultado, primeiro, das pressões evolutivas, né, as pressões do meio ambiente, também da seleção de variantes genéticas ao longo de muitas gerações. Isso quer dizer que cada indivíduo carrega consigo um conjunto de genes, e esse ambiente, né, o meio ambiente, ele pode selecionar aqueles que são mais interessantes, que são mais vantajosos para determinados ambientes. Esse conhecimento está baseado ali na seleção natural de Charles Darwin e também no conhecimento a respeito da genética, né, que veio muito depois desses evolucionistas. Tá? E casando todas essas informações, a gente tem aí esse conhecimento atual, né, que explica para a gente por que espécies como a toupeira, né, tem a visão tão limitada. Isso quer dizer que para essa espécie, isso é uma vantagem. Imagina um animal como esse que vive no solo, né, onde não tem iluminação, para ele seria um gasto de energia e poderia até mesmo trazer um problema de saúde, com uma infecção nos seus olhos. Então, isso é algo, uma característica que o ambiente selecionou, que faz sentido para essa espécie e dá para ela ali uma vantagem no ambiente. Outra ideia, né, a respeito aí de Lamarck, que nós também vamos entender melhor, observe aí, que não se pode transmitir características adquiridas, nem as características perdidas ao longo da vida, para os descendentes. As características são transmitidas de uma geração para outra através do DNA. Então, a gente vê aí, por exemplo, né, um pai e um filho. Esse pai, se por acaso ele se dedicar aí na musculação, ele vai ficar bem musculoso, né? E aí, quem dera esses músculos pudessem ser transmitidos para o filho já nascer, né, com aquela aparência ali
com a musculação, com a sua musculatura bem desenvolvida. A gente sabe que não é assim, né? As características que foram adquiridas ao longo da vida, elas não serão transmitidas para os descendentes, como no caso aí a musculatura. Mas outras características, né, elas podem ser transmitidas pelo DNA, tá? É através do DNA. Na verdade, todos nós recebemos características dos nossos pais, avós e antepassados por meio do DNA. Por isso que nós temos características tão variadas, né? Muitas vezes temos semelhanças com alguns parentes, com algumas pessoas da nossa família e algumas características que existiam na geração passada não estão presentes na geração atual. Então, a gente já sabe aí que o responsável pela transmissão das características é o DNA. Inclusive, a esse respeito, né, sobre essa transmissão de características adquiridas ao longo da vida, existe um estudo que foi feito por August Weismann, um biólogo alemão, entre 1868 e 1876, que demonstrou aí, experiencialmente que características adquiridas não são transmissíveis. O que o cientista fez? Ele cortou as caudas de camundongos, ou seja, de ratos, por várias gerações e os seus descendentes apresentavam-na sempre. Vamos observar aí como foi, né, o resultado dessa experiência de Weismann. O que ele fez? Ele pegava aí os camundongos, os ratinhos de laboratório, e o que ele fazia, pessoal? Ele cortava, né, a cauda desses animais. Então, uma vez que ele cortava, olha só, esses animais ficavam sem a cauda. Mas mesmo que ambos os animais aqui, como por exemplo um macho e uma fêmea, cruzassem, os seus descendentes nasciam com a sua cauda, tá? Então, essa característica não foi transmitida. Ele fez isso durante, olha só, 20 gerações. Então, ele continuou fazendo esse experimento, tá? E mesmo após 20 gerações, ele percebeu que a cauda continuava a nascer, né, a estar presente no corpo desses animais. Com isso, ele conseguiu comprovar que essas características que foram adquiridas aí ao longo, né, da sua vida, elas não foram aí transmitidas, tá, de uma geração para outra, porque foi algo que veio depois, né, que veio aí com a modificação na vida desse animal, mas que não poderia ser transmitido, certo? Bom, a gente viu aí bastante, né, sobre as leis de Lamarck, né, desse evolucionista. E para a gente entender o quanto ele foi importante, né, olha só, viemos até esse jardim aqui na França para mostrar que existe um monumento em homenagem a Lamarck, né? Esse monumento ele foi aí colocado nesse jardim, na entrada desse jardim, que está localizado em Paris, na França, em homenagem a Lamarck, ao centenário, né, da sua obra que ele escreveu, tá? E aí está escrito, né, nesse monumento que ele é um dos precursores, né, dessa teoria, tá, sobre a evolução, né? Então Lamarck ele tem o seu mérito, né, porque foi ele que introduziu então essas ideias a respeito aí de mudanças que podem ocorrer nos seres vivos para a sociedade, né? Ele plantou essa semente, claramente, aí da ideia de evolução, né? Que mais tarde ia ser aprofundada, ia ser desenvolvida por Charles Darwin. E aí, com a teoria da seleção natural que Charles Darwin propôs, né? Mas sem Lamarck, talvez Darwin não tivesse tido aí o terreno científico e até mesmo filosófico preparado para propor a sua teoria, porque muitos dos estudos que Darwin fez, ele também estava baseado na leitura de Lamarck e outros evolucionistas daquela época, certo? Bom, espero que você tenha compreendido os conceitos que nós aprendemos ao longo da nossa aula e até uma próxima.